a ignorância da igreja quanto a Deus, quanto à pessoa de Deus. As pessoas, a maioria delas, não conhecem a Deus. Não conhecem. As pessoas vão hoje numa igreja, elas vão numa denominação qualquer, elas pensam estar adorando o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus descrito aqui na palavra, o Deus Yahvé. Elas pensam estar adorando esse Deus. Elas vão na igreja, entoam louvores a Deus, falam de Deus para as pessoas, aí Deus abençoa, na verdade não sabem nenhum atributo de Deus. Se eu perguntar para vocês aqui, vocês podem me dizer, me descrever, apenas me citar 10 atributos de Deus, 10, só 10. Só 10 atributos. E Deus é muito mais que 10 atributos. Então, Deus, ele se revela para nós através da Escritura. Pela Escritura você conhece quem Deus é, o que Deus faz. Pela palavra. Hoje, irmãos, as pessoas... Uma vez eu perguntei para um irmão na rua, ele é pregador, faz tempo, uns 2 anos atrás. E aí, irmão, está pregando muito? Fazia tempo que eu não via ele. Perguntei para ele, ele falou assim, estamos lá, irmão, firme e forte na fé. Amém. E eu falei, você poderia me citar 5 atributos de Deus? Só 5, 5. E ele falou assim, os atributos são o fruto, né, irmão? É o fruto, né? São os frutos lá do Espírito. São esses os atributos? Eu olhei para ele e falei, não, irmão, os frutos de Gálatas 5, 21 a 22, 23, é o que o Espírito Santo produz no eleito, no regenerado. Atributo de Deus é a qualidade que Deus arroga para si. É o caráter de Deus, quem Deus é. Esses são os atributos de Deus. Eu falei, leia o livro de Salmos. 60% do livro de Salmos é atributo de Deus. Lá você vai conhecer quem Deus é. Então as pessoas hoje, irmãos, os pregadores, estão na igreja pensando que estão cultuando a Deus, pensando que conhecem Deus. Na verdade, fizeram Deus com a própria mente. O livro de 2 Reis, capítulo 4, vai dizer, o meu povo fez para si ídolos. Outras traduções dizem, o meu povo fez para si deuses. Isso é idolatria. As pessoas estão cultuando, idolatrando, louvando para um outro Deus. Mas não é o Deus Yahvé. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus, o autor das Escrituras. O povo fez para si ídolos. E eles adoram esse ídolo pensando que é Deus. Entendam o quão sério é isso. Não é um mero pecadinho. É idolatria. Idolatria é o que Deus mais abomina na Escritura. O primeiro mandamento do Decálogo, Êxodo 20, vai dizer, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro. Por que é o primeiro mandamento do Decálogo? Por quê? Porque é extremamente importante. Aí no segundo ele vai dizer, não farás mais escultura, não adorarás diante dela, porque é idolatria. Então é muito sério. Muito sério. Aí em João 4, 19 a 22, Jesus encontra a mulher samaritana. Eles têm um diálogo ali. E a mulher fala, nós adoramos a Deus no monte. E Jesus fala, vós adorais porque não conheceis. Por que Jesus falou que ela não conhecia o Deus que ela estava adorando? Porque os samaritanos eram um povo híbrido no conhecimento, eles só possuíam uma parte da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, eles só tinham metade. Eles não conheciam o Deus em sua totalidade. Então eles adoravam uma parte do que eles pensavam que era Deus. E Jesus falou, vós adorais quem não conheceis. Olha a importância de conhecer a Deus. É por isso que eu dou ênfase aqui, na pessoa de Deus. A igreja brasileira atual, mundial, ela tem uma grande deficiência em conhecer a pessoa de Deus. A maioria das pessoas não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Isso é muito sério, porque se você não conhece a Deus em sua plenitude, você não está adorando a Deus. Não está.
A mulher samaritana falou, nós adoramos a Deus. Jesus, não, vocês não adoram. Vocês adoram o que vocês não conhecem. É uma verdade. Quem é ovelha vai ouvir a verdade, por mais forte e dura, rasgando que entra. Ela vai se converter, ela vai entender, ela vai aceitar porque é a verdade. E ela ama a verdade por ser guiada pelo Espírito da verdade. É o que Jesus fala em João 15, assim. Agora, quem é bode? Bode não gosta da palavra de Deus. Bode não quer ouvir o princípio, o mandamento que Deus tem para dar para ele. O bode ele vai se contorcer, vai se revoltar e vai te atacar e vai te odiar e vai se revoltar contra Deus. O bode, o joio, ele não quer saber. Ele não quer saber se ele conhece a Deus em sua totalidade ou não. Devemos ter essa humildade em nos curvar diante da palavra. Essa reverência de termos a mínima noção de sabermos, entendermos que não somos nada, que não merecemos nada a não ser a condenação e que Deus é tudo. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Paulo vai mais além ainda. Em Atos 17, 22, ele está lá numa evangelização, em Atenas. Estavam cultuando lá várias coisas, vários deuses, várias entidades, todos falsos. E ele chega, senhores, ele chega em praça pública lá. E fala para todo mundo, senhores atenienses, ele ergue a voz e grita, vejo que sois acentuadamente supersticiosos, religiosos, pois andando em vossos lugares de culto, eu vi um altar escrito ao Deus desconhecido, pois este que vós adorais, sem conhecer, é o que eu vos anuncio. Entenderam? As pessoas hoje estão adorando quem não conhece. A maioria dos cristãos, entre aspas, estão adorando quem não conhece. Não conhecem Deus em sua totalidade. Como é que Deus vai receber algo assim? Não tem como. É por isso que Deus, ele estabeleceu desde o Antigo Testamento para o povo de Israel parâmetros muito bem estabelecidos, fundamentados na palavra. Uma criança judia, 8 anos de idade, até 12 anos de idade, ela sabe o Pentateuco de cor. Ela decora todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ela é interrogada por uma diversidade de rabinos, mestres, doutores da lei lá em Israel. Perguntam para ela coisas acerca da Torá. E ela responde e não erra uma vírgula. Judeu, 8 anos de idade. Você vê o nosso relaxamento. Essa é a palavra. A gente fica muito para trás. Então devemos ter a humildade, reverência de entender isso. E saber que Deus nos ordenou muitas coisas essenciais que não estamos cumprindo. Salmo 119, verso 4, vai dizer, tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpríssemos à risca. É sério. Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Ele é onipotente, onisciente, sabe o que todo mundo pensa. Sabe o que todo mundo faz. As pessoas hoje, irmão, para encerrar, elas têm uma ideia de um Deus carnal, de um Deus imediatista, de um Deus que só serve para atender a nossa demanda carnal, como eu falei antes, mas não está sendo servido, nem adorado, nem cultuado. Elas pensam que Deus só é amor e tem que amar todos. Esse é o Deus da maioria das pessoas. Deus só é amor. Deus, ele tem que amar todo mundo, ele tem que atender os caprichos de toda a humanidade. Ele tem que realizar sonhos. Ele tem que cumprir a nossa vontade. Esse é o Deus
da maioria da humanidade. Da maioria dos que se dizem cristãos também. Da maioria dessas pessoas que estão dentro desses megatemplos. Esse é o Deus dessas pessoas. As pessoas pensam que Deus é praticamente um doulos. Doulos no grego é escravo. Esse escravo tem que servi-las. Tem que dar o que elas querem. Eu acho que sei porque que a igreja está perdendo a batalha espiritual, essa guerra espiritual. A igreja está caindo, acho que sei por quê. Porque os anjos, eles devem estar muito ocupados assim, atendendo a demanda, né? Construindo tijolo lá, cimento, casa, dando carro para os ditos crentes de hoje. É terrível. Deus virou um Papai Noel, irmãos. Deus virou um Papai Noel que é obrigado a dar o que a gente quer. Eu vou dizer uma coisa, esse não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura, eu vou dizer um atributo só. Eu poderia falar mais. Eu poderia falar sobre a onipotência de Deus, Deus onipotente. Eu poderia falar sobre a onipresença. Eu poderia falar sobre a onisciência. Eu poderia falar sobre a imutabilidade de Deus, que é um outro atributo. Eu poderia falar da justiça de Deus. Eu poderia falar da misericórdia de Deus. Eu poderia falar da graça de Deus, graça. Eu poderia falar também do amor de Deus, é amor, sim, 1 João 4. Eu poderia falar do Deus de amor. Ele tem muitos atributos. Eu poderia falar do Deus que é a verdade. Eu poderia falar do Deus que é eterno. Eu poderia falar... Todos esses atributos são de Deus. Todos. Mas eu vou falar só de um atributo. A santidade de Deus. É o atributo mais intrínseco à sua personalidade, à sua pessoa. Deus é santo. Deus é santo. Se vocês entenderem só esse atributo, já ganhamos a noite. Talvez um outro dia a gente pregue sobre outro atributo. Mas Deus é santo. O que é santidade? Do hebraico kadosh, separado. Deus é separado, irmãos. Deus ele fala da impecabilidade de Deus. Deus nunca pecou, Deus nunca peca, nem nunca vai pecar. Ele é santo, é separado, é uno. Não tem nada que se compare a ele. Ele não depende de nada. Ele é santo. Os serafins estão diante do trono de Deus nesse exato momento, voando, parados a metros de distância do seu trono e da sua pessoa, da sua santidade. Eles possuem 6 asas, cada serafim. Com 2 voam, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés. Por que eles cobrem o rosto? Porque eles estão tão perto da santidade de Deus que eles não são capazes de contemplá-la. A radiação de santidade que emana dali, a potência de santidade que emana dali, é tão violenta que eles não conseguem sequer olhar. Eles têm que encobrir de vergonha. Quando Deus chegou na sarça ardente em Êxodo, ali para dar a lei a Moisés, Deus se manifesta aqui na terra. Na sarça ela pega fogo. E Deus diz para Moisés, você não vai poder me ver. Porque nenhum homem é capaz de me ver e continuar vivo. Então eu vou encobrir para você poder ver só as costas. De costas. Esse é o Deus das Escrituras. Por que os serafins encobrem os pés? O solo onde está estabelecido o trono de Deus tem uma santidade tamanha que sequer pode ser pisado. Eles têm que fazer isso. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus das Escrituras. Santo. E eles não fazem outra coisa a não ser dizer: Santo, Santo, Santo. No latim, Sanctus, Sanctus, Sanctus. Santidade. É o único atributo de Deus.
que é elevado ao terceiro grau de repetição. Todos os outros atributos você não vai encontrar na Bíblia. Deus é amor, amor, amor. Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Deus é justo, justo, justo. Deus é gracioso, gracioso, gracioso. Você não vai encontrar. Deus é eterno, eterno, eterno. Você não vai encontrar. Quando na língua hebraica eles queriam dar ênfase numa verdade, alguma coisa, eles repetiam a palavra. Aqui a gente escreve em maiúsculo, em caixa alta, a gente faz negrito, a gente dá uma ênfase. Mas escreve uma vez só. No hebraico eles repetem 3 vezes. Porque eles querem dar essa ênfase. Deus é santo. É santo, santo. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. Não é esse Papai Noel carnal que está aí fora, não. As pessoas, irmãos, que não cultuam, que não estão, pelo menos, querendo aprender e conhecer mais de Deus, se elas não se arrependerem, serão condenadas. Não se pode ser salvo se não conhecer a Deus. É impossível. É impossível. Que conheçam a Ti só, a vida eterna é esta, como único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo que eu te enviado.